A morte de 4 macacos no campus da USP em Ribeirão Preto, com suspeita de febre amarela, acendeu um alerta na macro-região. Materiais coletados dos animais já estão sob análise do Instituto Adolfo Lutz. A morte de 4 bugios no campus da USP em Ribeirão Preto, suspeitos de estarem infectados com o vírus da febre amarela, acendeu um alerta. Os animais foram enviados para análise no Instituto Adolfo Lutz para a confirmação da doença. Com a chegada do verão, o aumento da umidade e das temperaturas cria um ambiente propício para a proliferação de mosquitos, incluindo aqueles que transmitem o vírus da febre amarela. O macaco é uma vítima, assim como o ser humano. O macaco, quando ele é picado por uma fêmea contaminada, ele vai desenvolver e ampliar a quantidade de vírus no seu organismo e vai morrer disso. E o ser humano, acidentalmente, pode ser uma vítima desse pernilongo que picou esse macaco e vai picar o ser humano. Tá? Então, não existe a contaminação entre seres humanos, nem por espirro, saliva ou trocas sanguíneas, que seja, somente via um vetor, que é o mosquito Aedes aegypti, no caso das cidades, né? Na transmissão urbana, que é o que mais preocupa a gente, principalmente nesse período de dezembro a maio, que começa a chover bastante e a gente tem aí um desenvolvimento do Aedes aegypti. A aparição dos bugios no campo da USP reforça a necessidade de vacinação contra a febre amarela. O estado de São Paulo teve uma morte confirmada pela doença no ano passado. O vírus mantém-se em um ciclo silvestre, mas pode atingir o ser humano em áreas urbanas. Segundo especialistas, a prevenção é fundamental para evitar o avanço da doença. A mais importante delas é a vacinação. Então, todas as pessoas que habitam regiões endêmicas, e Ribeirão Preto é uma região endêmica, têm que se vacinar pelo menos uma vez na vida contra a febre amarela. Tá? As crianças com menos de 5 anos precisam receber 2 doses. Né? No calendário nacional, essa vacina é ofertada aos 9 meses de idade e aos 4 anos de idade. Para aquelas pessoas que se vacinaram após os 5 anos de vida, basta uma dose. Né? Então, nesse momento em que macacos foram identificados com a doença, é muito importante que as pessoas verifiquem as suas carteiras de vacinação. Apesar do alerta sobre a doença, os macacos não são responsáveis pela transmissão. Pelo contrário, eles são fundamentais para o monitoramento e controle da febre amarela. Nós temos que ter também um carinho especial pelos macacos, porque eles são bioindicadores de uma contaminação. Eles são os primeiros afetados e, no caso deles estarem contaminados, a ação epidemiológica é muito mais efetiva, rápida, e aí todo mundo fica bem, né? Um dos macacos encontrados ainda está vivo e passa por avaliações no Centro de Zoonoses de Ribeirão Preto. Para os humanos, a febre amarela é uma doença grave, cujos sintomas podem evoluir rapidamente. Surgem sintomas de febre, dor no corpo, mal-estar, que são comuns a várias doenças infecciosas e pode até haver uma certa confusão com dengue, com chikungunya, com outras doenças, né? A manifestação mais característica da doença, como o nome próprio diz, é a icterícia, o amarelamento da pele, dos olhos, né? E que se segue ao longo da evolução da doença, e pode haver também dor de cabeça, pode haver também fenômenos de sangramentos, né, fenômenos hemorrágicos. Ainda segundo a bióloga, o uso indiscriminado de inseticidas pode atrapalhar o controle do mosquito. Existem inseticidas específicos para o Aedes aegypti, que vão eliminar exatamente apenas aquele mosquito. Porque quando a gente joga inseticidas generalizados, além da gente poder estar matando animais silvestres, como abelhas nativas, por exemplo, nós vamos estar matando também outras formas de Aedes aegypti trabalhadas para esterilizar as fêmeas. Então, quando a gente acaba usando algum inseticida por conta própria, a gente acaba tirando essa arma biológica, que são esses trabalhos feitos com machos estéreis. Com a suspeita de doença na macro-região, a Secretaria de Saúde informou que realizará uma ação para verificar a necessidade de vacinação das pessoas que ainda não foram imunizadas. A vacina da febre amarela faz parte do calendário vacinal. O que nós vamos fazer é uma ação vacinal. Nós vamos conferir aquelas pessoas que têm vacinação em dia, as que não têm em dia e qual é a população que precisa ser vacinada. Naturalmente, começamos pelo campus da USP, porque foram onde foram encontrados os macacos. O Elton Garcia para o Jornal da Clube. O Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo informou que o evento está em investigação e que já foram coletadas amostras biológicas dos animais, encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz.
reforçou que até o momento não há confirmação de febre amarela. Além disso, foi realizado o remanejamento de doses da vacina contra a doença para a Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto, com previsão de entrega ainda para essa semana, bem como orientações sobre a vacinação seletiva para a população não vacinada, na área onde ocorreu o fato.